Olá, meu amigo, minha amiga, você está no Portal do José e aqui você pode chegar e se inscrever porque a gente sempre aborda temas que você não vê pelos outros meios de comunicação. Se você gostar, no final dá o joia, compartilhe com os amigos e compartilhe até com os inimigos também, porque isso pode ser uma ferramenta muito legal de você trocar informações e de até aprendermos como é que a gente lida com tantas coisas obscuras que estão acontecendo no Brasil. O importante é nunca sair no braço, o importante é vencer esses obstáculos com inteligência, paciência e sabedoria. E é por isso que nós estamos aqui, eu e vocês que estão aqui nesse portal, ampliando cada vez mais os temas. E o que me motivou a fazer esse programa de hoje foi as declarações que aconteceram nessa noite de quarta-feira, nesse dia de quarta-feira, das privatizações, ou seja, entrega do patrimônio público brasileiro à sanha de corporações privadas, tendo como o capitão dessa história, capitaneado pelo ministro Paulo Guedes. Eu diria até o obscuro ministro Paulo Guedes, e aí eu vou até fazer um paralelo com vocês, e vamos chegar daqui um pouquinho nesse ministro. Eu gostaria de convidar vocês a fazerem uma viagem no tempo, porque certamente todos nós já imaginamos um dia em pilotarmos uma máquina do tempo que nos fizesse voltar dias, meses, anos, séculos atrás e também trafegasse por outros espaços do mundo, né? Mas a gente não precisa fazer isso, sabe por quê? Porque o Brasil hoje está sendo governado por Jair Bolsonaro. E Jair Bolsonaro, simplesmente, ele fez com que o Brasil, nós todos, fôssemos lançados numa máquina do tempo, não para voltar um dia ou dois para trás, mas para voltar milênios, a ponto de perdermos ou de colocarmos em xeque conquistas que a civilização da humanidade obteve. O presidente Bolsonaro, ele coloca em xeque as conquistas e os avanços demonstrados pela história, pela geografia, pela biologia, pelo meio ambiente, pela ecologia, pela antropologia, pela filosofia, pelo conhecimento de uma maneira geral. E o presidente nos lançou para mais de 4.000 anos para trás, para chegarmos no Egito Antigo, naquele momento onde o processo civilizatório estava praticamente no ponto em que ele quer colocar o Brasil junto com seus seguidores. E aí eu faço uma alegoria. Imaginemos que a gente voltou para 4.000 anos atrás, só que lá não tem presidente. Nós temos um presidente, mas lá tem um faraó. E tal como acontecia lá, o presidente Bolsonaro está reeditando aqui de uma forma muito sui generis. Ele contratou, ele chamou um faraó. Naquela época não tinha faraó terceirizado, né? Os faraós tinham uma linhagem. Mas ele colocou o faraó porque é o faraó que manda na política econômica brasileira. É o faraó que dá as cartas no Brasil. É o faraó que está dentro de um sistema que mantém a alienação do povo brasileiro de tal modo as pessoas que estão sendo prejudicadas pelas ações desse governo para todos sempre serem favoráveis ao que está acontecendo. Na época do faraó, o faraó ele tinha ali os escribas, né, como primeiro escalão da atuação da organização do Estado lá no Egito. Os escribas eram as mesmas coisas que os ministros de Estado e os secretários são hoje no governo Bolsonaro. Essas pessoas não questionam, elas estão ali para servir ao desejo do faraó, sendo para o bem ou para o mal, ou sendo para o mal do povo de uma maneira geral. Esses faraós também tinham num segundo escalão, no segundo nível, os generais que garantiam ali a força militar do reino. Aqui no Brasil, o que Bolsonaro fez? Colocou seus generais também enfiados dentro da máquina pública, que melhoraram o seu soldo, melhoraram ali os seus contra-cheques e para isso estão sendo obrigados a ficarem de olhos fechados à entrega do reino brasileiro, da nossa pátria. Eu não sei como é que essas pessoas vão conseguir confessar um dia que eles atuaram num governo de entrega nacional. E os faraós também tinham naquela época a presença de sacerdotes que davam aquele verniz espiritual ao poder, ao governo, para que os súditos pudessem carregar pedras incansavelmente durante todas as suas vidas, porque aquilo era um desígnio desses povos, né? Eles só nasceram para fazer aquilo, para sofrerem e para servirem as pessoas que detinham o poder. E aqui no Brasil, o Bolsonaro também tem os seus sacerdotes neopentecostais. Tem até sacerdotes neopentecostais com chapéu de vaqueiro, com umas figuras muito estranhas, que você fica muito desconfiado se aquelas criaturas conhecem mesmo o livro que andam para cima e para baixo, chamado Bíblia. Eu acho muito estranho, mas, no entanto, eles têm um papel
muito importante para governos como esse governo brasileiro. Eles têm o papel de aplacar o sofrimento, a expectativa dessas pessoas, fazendo com que elas acreditem que quem está no poder é um representante de Deus. Nada mais estelionatárico, né, do que esse tipo de comportamento. Então os faraós tinham essa estrutura, mas aqui no Brasil o faraó ainda tem uma máquina de propaganda gigantesca, sofisticada, que são os meios de comunicação, e a principal rede de televisão macumunada com o faraó é a Rede Globo, a gente não pode deixar de citar o nome. As outras redes de televisão também estão macunadas no mesmo propósito. Todas elas, gente, têm um compromisso exclusivo com os grupos econômicos. Eles não têm compromisso com o povo brasileiro. Porque se tivessem compromisso com o povo brasileiro, eles levariam informação de qualidade, levariam a educação e a cultura. Porque se isso acontecesse no Brasil, nós teríamos um povo com um melhor nível de consciência crítica. E o poder não deseja que os povos, de uma maneira geral, inclusive de países, sobretudo de países como o nosso, tenham algum tipo de reflexão crítica. É muito mais cômodo para eles que o povo acredite que a situação que a gente está vivendo são coisas de desígnios celestiais ou por coisas inexplicáveis, né? Bom, feito esse paralelo todo, vamos ver como é que o faraó é o homem mais importante do Brasil, por que eu fiz esse programa aqui e chamando a atenção o seguinte, daqui a pouco eu falo por que essa matéria merece crítica. Vamos lá. Hoje, o presidente da Câmara se reuniu com o ministro da Economia, Paulo Guedes. Rodrigo Maia disse que vai se empenhar para a privatização da Eletrobras. É importante mostrar que os recursos necessários para o sistema Eletrobras está sendo retirado os investimentos em educação, os investimentos em saúde, os investimentos... Olha só, com todo o respeito, eu sinceramente, só dá para pensar que essas figuras são lacaios, né? O ministro do Senado, quer dizer, o presidente do Senado, o presidente da Câmara, o ministro da Economia, isso não sai da minha cabeça, né? Eu sou obrigado a chamar aqui o John Perkins, que escreveu esse livro, Enganados, há 10 anos atrás. Nesse livro aqui, ele mostra como países como o nosso estão repletos de lacaios. Lacaios são aquelas pessoas subalternas que estão a serviço de um poder maior. No caso, o poder econômico. Olha que John Perkins escreveu há 10 anos atrás sobre situações análogas. Ele dizia o seguinte: nós, os assassinos econômicos, que era a divisão dele dentro da CIA, né, que trabalhava a serviço do Banco Mundial, do FMI, e de bancos norte-americanos, no sentido de enfiarem dinheiro de empréstimo nesses países, dinheiro esse que eram carreados depois para as corporações que iam construir infraestrutura nesses países. Esses países ficam muito endividados, como o Brasil, e depois são obrigados a privatizarem. Aí que diz o John Perkins: nós, os assassinos econômicos, trabalhamos de várias maneiras, mas nossa tarefa mais comum é identificar países com recursos que nossas corporações cobiçam. Para isso, seduzimos, subornamos e forçamos seus líderes a explorar o próprio povo. Será que isso acontece aqui no Brasil? E aceitar empréstimos que o país nunca poderá pagar e a privatizar bens nacionais. Olha que coisa, hein? E a legalizar a destruição de ambientes frágeis e, finalmente, a vender para nossas corporações a preços de pechincha os recursos por elas cobiçados. Olha só, Paulo Guedes está prevendo que o Brasil vai arrecadar 20 bilhões de dólares com a privatização de todas as empresas que ele colocou no rol nessa semana. 20 bilhões, gente, é apenas uma nesguinha, uma fagulha daquilo que o Brasil paga todo ano de juros da dívida pública. Então o ministro Paulo Guedes, que é um verdadeiro incompetente, você que inclusive é pequeno empresário, vocês que acompanham o programa, você sabe que eu também sou um pequeno empresário, vocês que acreditaram, pegaram dinheiro em banco, achando que a economia do Brasil ia mudar, que iam ter áreas novas no Brasil, você foi enganado, você foi ludibriado. E se você acha que a reforma da Previdência vai fazer com que clientes apareçam na sua loja, no seu negócio, que vai circular dinheiro na economia, você também está muito ludibriado. Infelizmente, a situação do Brasil não se resolve nem com orações e nem com torcidas. A situação do Brasil se resolve com ação governamental, num país com déficit social gigantesco como o nosso, que precisa sim de investimento em saúde, educação, saneamento básico. E aí vai o Rodrigo Maia, que aí eu não sei qual é o nível de envolvimento dele nessa história, parece que é um nível total de envolvimento com grande capital. Ele diz que
A Eletrobras, quando precisa investir, tira dinheiro da saúde, da educação, saneamento. Olha, gente, como é que uma empresa que leva energia num país que precisa de energia, de eletricidade, como é que ela, ao fazer investimento na atividade fim dela para beneficiar o povo com eletricidade, ela está tirando dinheiro da educação e saúde? Esses caras não pensam nem naquilo que eles estão falando. Mas como eles repetem esses mantras e os meios de comunicação vão repetindo, o povo incauto acaba acreditando. E a matéria da TV Globo é tão salafrária, como as outras emissoras também, que eles não colocam ninguém para fazer o contraponto, ninguém para fazer um ponto crítico, para criticar, para falar não é bem assim, veja bem do outro lado, para vocês verem como essas estruturas de poder, elas estão todas voltadas a deixarem os súditos na base da pirâmide se digladiando com as palhaçadas que o Arlequim, que o palhaço mor, que o bobo da corte fica fazendo. O palhaço fica ateando fogo no território nacional, ateando fogo no circo, as pessoas ficam se digladiando, ele fica falando cada vez mais cretinices, enquanto isso, a quadrilha dos faraós, a faraília, né, continua assaltando o Brasil e sacrificando o futuro do povo brasileiro. Porque, gente, nós que somos pequenos empreendedores, você que é trabalhador, aliás, o pequeno empreendedor é um trabalhador também, né? Nós não vamos conseguir nos aposentar. As pessoas que estão trabalhando hoje não vão conseguir se aposentar porque ninguém consegue comprovar 40 anos de contribuição ininterrupta. Pensem, vocês acham que tem alguém que trabalhou numa empresa durante 40 anos ininterruptos? É só assim que essas pessoas conseguiriam se aposentar. Quem troca de emprego no final, depois de 50 anos, dificilmente vai conseguir empregos regulares para continuar a contribuir. E aí o que acontece? Aí o Paulo Guedes está ajudando com que o futuro do brasileiro fique totalmente dilapidado como os súditos dos faraós, para que já em 2020, segundo o jornal o Globo, R$1 trilhão do dinheiro dos trabalhadores será jogado nas empresas de previdência privada e nos bancos privados. Está aí o pulo do gato. E mais 130 bilhões do INSS, que são destinados a seguro gravidez, maternidade, enfim, serão jogados também em empresas privadas. Eles prometem para as pessoas, no futuro, um benefício, mas na verdade o benefício instantâneo são para as pessoas que são donas de pequenas corporações que, em países onde a política de Paulo Guedes foi aplicada, só tornou cada vez mais a concentração de riquezas. O que está acontecendo hoje no Brasil é como aqueles golpes da pirâmide, já que eu falei tanto em faraó, né, para terminar nosso vídeo aqui. O que é o golpe da pirâmide? É aquele que tem uma vantagem para você às vezes acaba investindo um dinheiro, o dinheiro volta um pouquinho melhor e vai retroalimentando, você vai divulgando, as pessoas vão se iludindo com aquilo. Quando o dono da pirâmide, o faraó virtual, ele consegue juntar muito dinheiro, ele simplesmente desaparece. Vai para algum sarcófago escondido, né? Leva junto os seus comparsas e o povo fica apenas com a areia do deserto nas suas mãos. É o que mais ou menos está acontecendo no Brasil. As pessoas estão sendo iludidas de uma maneira geral, sobretudo o pequeno empresário que investiu algum dinheiro, que pegou dinheiro em banco, achando que esse governo ia trazer novos ares. Meu amigo, se você está acreditando que esse governo, com esse tipo de política, vai salvar a tua empresa, olha, lamento te informar, você vai quebrar. Se você não se organizar pessoalmente para organizar a tua empresa, você reorganizar, você enxugar, você cortar despesas, você tentar sanear o máximo que você puder a sua empresa, você não chega daqui a mais um ano, porque o governo não está fazendo nada para mudar a realidade de fato do pequeno brasileiro, do pequeno empreendedor. Eles só estão preocupados em carregar todo tipo de recursos para os grupos aos quais eles servem. São os faraós que são os cúmplices do poder. Gente, eu fico por aqui, espero ter jogado algumas luzes para vocês debaterem. Vocês, por favor, mandem suas críticas, suas sugestões. Eu quero dizer que eu leio todas as mensagens e vocês me energizam muito a continuar com esse nosso espaço aqui, tá bom? Um grande abraço apertado em todos vocês e até o próximo portal. Tchau!